Agora, qual que é o objetivo do governo de direita? Um governo de direita, queridos, ele vai prezar pela liberdade econômica, pelo livre mercado. E aqui agora, já que eu falei da esquerda, eu quero falar um pouco da direita, tá? A gente tem, por exemplo, dentro da escola austríaca de economia, um homem chamado Ludwig. Isso aqui é um LU, tá, gente? Deixa eu melhorar aqui. O Mises, ele vai escrever um livro. Na verdade, não vai ser ele que vai escrever. A esposa dele vai compilar com base em uma série de palestras que ele fez na Argentina. Olha só, o Mises fez essa palestra aqui, tá? Na década de 60, você vai ver o assunto. Ele fez uma série de palestras na Argentina, para você ver a situação da Argentina hoje, tá? As 6 lições. Dentro das 6 lições, o que o Ludwig von Mises ele vai dizer? Primeiro, ele vai falar assim, que o capitalismo, eu vou colocar aqui por CP, você vai entender, o capitalismo, ele melhora a vida das pessoas. E com base em que ele vai dizer isso? Ele vai dizer que o capitalismo, ele é um sistema de produção de massas. É um sistema de produção de massa, ou seja, ele produz em massa. O capitalismo, ele produz muita mercadoria. Ele produz muita mercadoria, mas a lógica, dá para produzir em massa se não tiver demanda? Dá para produzir em massa se não tiver quem compre? Não dá. Então ele produz em massa, mas ele produz em massa para as massas. Ou seja, quem é o maior beneficiado dentro do sistema capitalista? É o consumidor. Por que é o consumidor? Porque o capitalista ele vai produzir pensando no dinheiro? Sim. Mas ele vai produzir pensando em satisfazer os anseios e as necessidades das massas. E quanto mais ele melhorar a vida das pessoas, quanto mais o produto dele for melhor para melhorar a vida das pessoas, aí então, o que isso vai acontecer? As pessoas vão tender vai aumentar a demanda, as pessoas vão comprar mais. Então, o que o sistema capitalista ele privilegia? Ele privilegia a democratização do consumo. Então, olha só, se você pega antes do período da Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, quem usava perfume? Quem usava perfume? Quem é que consumia o perfume? Eram os reis e os nobres. Se você pega no período anterior à Revolução Industrial e o advento do capitalismo, quem é que tinha direito a participar de banquetes, de comprar carne, manteiga, o pão, essas coisas que são básicas para a nossa subsistência hoje. Lembrando que a dieta, antes do capitalismo, ela era pão e água. Isso aqui para 80% da população mundial. Pão e água. Quantas vezes? Uma vez ao dia. Então, a média de refeição ao dia de uma pessoa antes do sistema capitalista era de uma vez ao dia. E a dieta era basicamente de pão e água. Isso para 80% da população humana, gente. O que você acha disso? Comer uma vez por dia e pão e água?
Hã? Você já deve ter visto aqueles filmes, né, antigos, de Idade Média que mostra isso aqui, não é? E o que você acha desse tipo de vida? Esse tipo de vida é uma vida muito atrasada. Por exemplo, eu já estive na África. Quem já esteve na África aqui? Eu já estive na África, mas não num dos lugares mais desenvolvidos da África, né? Pelo contrário, eu estive fazendo missão, né? Em Moçambique, já fui como missionário para lá. E isso acho que foi no ano de 2016. Isso foi no ano de 2016. Eu fui para Sofala, Dondo, que é um lugar onde não tem desenvolvimento industrial. Não tem o capitalismo, ele não tocou lá. Então você não vê a melhora do capitalismo dentro da sociedade de Moçambique, sobretudo em Sofala, na província de Sofala, Dondo. O que as pessoas comem lá? Eles comem farinha de milho. A dieta deles é basicamente farinha de milho cozida com uma água que não é uma água potável, tá? É uma água de poço, uma água barrenta. E vira tipo sabe, uma ração branca e você tem direito à porção do tamanho de uma mão. Do tamanho do palmo da mão, que é o que você vai comer no dia, entendeu? Você come uma vez no dia, ao meio-dia, você não come toda hora, você só come uma vez ao dia. Isso aqui, eu tô falando de uma sociedade que não teve, que não passou pelo desenvolvimento do capitalismo. E aí, o que o Ludwig von Mises vai dizer? Que o capitalismo, ele melhora a vida das pessoas. Por quê? Porque ele produz em massa. Se ele produz em massa é porque tem demanda. E se tem demanda é porque tem emprego. E se tem emprego, tem salário. E se tem salário, tem possibilidade de consumo. Entendeu? E se tem consumo, tem melhora de vida. Entendeu? Então, o sistema capitalista, ele democratizou o consumo. Então, produtos que eles eram elitizados e eles eram restritos apenas à nobreza anteriormente, com o advento do capitalismo, um cidadão comum vive melhor do que um rei de outrora. E aí é o que o Ludwig von Mises ele vai dizer. E aí ele vai falar uma frase, anota aí. Ele vai falar assim, ó, se qualquer homem de qualquer país do mundo afirmar hoje ser contrário ao capitalismo, há uma esplêndida contestação a lhe fazer. Sabe que a população deste planeta é hoje 10 vezes maior que nos períodos precedentes ao capitalismo? É uma pergunta. Você sabia que a população deste planeta é 10 vezes maior 10 vezes maior do que a população anterior ao capitalismo? Ou seja, o capitalismo começa no final do século XVIII, certo? Com a Revolução Industrial. Então a gente está falando aí, olha só, na década a gente está falando aí de 230 anos. 230, 240 anos. Vamos colocar 250 anos de capitalismo, tá? Em 250 anos, a população mundial aumentou 10 vezes. Por que aumentou 10 vezes? Isso aqui é pesquisa, tá? Por que aumentou 10 vezes? Porque as pessoas não estão mais morrendo de inanição, de desnutrição, de fome. As pessoas não estão mais morrendo de fome. Tanto é que o capitalismo tirou 80% da população mundial da miséria. 80% da população mundial da miséria. E aí ele fala, então, ele vai fazer essa pergunta. Sabe que a população deste planeta é hoje 10 vezes maior que nos períodos precedentes ao capitalismo? Mas não para por aí. Aí ele vai falar assim, ele vai fazer outra pergunta. Sabe que todos os homens usufruem hoje de um padrão de vida mais elevado que os seus ancestrais antes do advento do capitalismo? Ou seja, a humanidade de hoje vive com mais... Vou colocar em vermelho. Mordomia e luxo do que
a sociedade de outrora, anterior ao advento do capitalismo. E aí, como que você fala mal do capitalismo? Se o capitalismo aumentou demograficamente a população mundial em 10 vezes, e o capitalismo melhorou a condição de vida das pessoas, tornou muito mais elevado do que no passado, como que você pode falar mal do capitalismo? E outra, e como você pode ter certeza de que se não fosse o capitalismo, você estaria integrado na 10ª parte da população sobrevivente? O que ele está dizendo? Se 10 vezes mais pessoas existem hoje no mundo, se reproduziram, né? A humanidade se reproduziu 10 vezes mais por causa do capitalismo, se o capitalismo não existisse, qual é a probabilidade que você faria parte da 10ª parte da população mundial? Qual é a probabilidade de que hoje você existiria? Basicamente, o que ele está dizendo é o que ele vai dizer na próxima frase. E ele fala assim: sua mera existência é uma prova do êxito do capitalismo, seja qual for o valor que você atribua à sua própria vida. Sabe o que o Ludwig von Mises está dizendo? Que o socialista, marxista, comunista de esquerda, que critica o sistema capitalista, que é baseado na liberdade econômica, no livre comércio, na livre concorrência, ele está falando assim: você, seu socialista, a sua mera existência é fruto e é prova do êxito do sistema capitalista e do liberalismo econômico. Seja qual for o valor que você atribui à sua própria vida. Ou seja, se não fosse o capitalismo, é provável que você nem estivesse vivo hoje. É isso que ele está dizendo. E aí, nas 6 leis que o Ludwig von Mises vai defender, ele vai falar assim: primeira lição, que é o capitalismo. Ele vai falar: o capitalismo, ele tem um chefe. E quem é o chefe do capitalismo? O chefe do capitalismo é o consumidor. Porque se não há demanda, não há produção. Não há produção de riquezas se não for o consumidor. Mas o consumidor só pode consumir porque ele tem dinheiro. E ele só tem dinheiro porque existe o capitalismo. Porque o capitalismo emprega ele. Entendeu? Então o capitalismo não é uma relação de conflito entre as classes. Mas é uma relação... Eu desenharia aqui, gente, que inveja de quem desenha. Eu desenharia aqui 2 mãos assim se apertando, sabe? Mas dá pra você ver, olha, o capitalismo é fruto da cooperação entre o empresário que se destacou por causa do seu mérito e o trabalhador. Então, é a colaboração entre o capitalista e o consumidor que faz a sociedade crescer e desenvolver. Porque é nessa relação simbiótica entre o capitalista e o consumidor que está a riqueza das nações agora. É aqui que há desenvolvimento de uma nação. É numa relação de livre mercado, de livre concorrência. Você olha para a Venezuela, como é que tá a Venezuela? Tem livre mercado na Venezuela? Não. E como é que tá a Venezuela? Olha pra Cuba. Tem livre mercado na Cuba? Não. Olha como é que tá a Bolívia. Como é que tá a Bolívia? Tem livre mercado na Bolívia? Não. Como é que tá a Bolívia? Olha como é que tá a Argentina, gente, agora. Olha a Argentina. Olha o que tá acontecendo com a Argentina aqui embaixo, gente. Debaixo dos nossos narizes, né? Eu ia falar debaixo dos nossos pés, geograficamente, mas isso não seria legal. Então é melhor eu não falar. Olha debaixo dos nossos narizes o que tá acontecendo com os nossos hermanos, né? Olha a Coreia do Norte, como é que tá a Coreia do Norte? Ai, mas a China é comunista e tá se desenvolvendo. Gente, uma pessoa que fala isso é um estúpido. Desculpa. Meu Deus. Como que pode falar que o desenvolvimento da China é fruto do socialismo? A gente precisa estudar, gente. O desenvolvimento da China é fruto do desenvolvimento industrial capitalista ou é fruto do socialismo? É fruto do capitalismo.
A história da China a gente não vai conseguir observar agora, mas depois a gente vai falar sobre a China, tá? Mas todos os países socialistas, todos eles são miseráveis, foram miseráveis. E para mudar isso tiveram que mudar a política protecionista e mudar a política intervencionista, tá? Que é o que aconteceu, por exemplo, no caso da China, tá? E aí então, o que o Ludwig von Mises vai dizer? Que o consumidor é o verdadeiro chefe do capitalismo. O consumidor comum é o maior beneficiado, pois o capitalismo democratiza o consumo. Então, primeira lição que nós temos dentro de um sistema liberal econômico. A segunda lição que nós temos é sobre o socialismo. E aqui, velho, ele faz uma refutação ao socialismo que é extraordinária. O que ele vai falar sobre o socialismo? Ele vai falar que o socialismo, ele é antagônico à liberdade econômica. Por quê? Porque o socialismo, o Estado intervém na economia. É ele que ou fixa os preços ou sem preços, né? Como o socialismo puro não tem preço. E aí desregula o mercado inteiro. Olha só o que ele vai falar. Se o socialismo controla a economia, então o socialismo é o Estado quem fixa o preço. E como é que fica então a relação de oferta e demanda? Como é que fica a relação de oferta e demanda? Porque assim, quem dá o valor de uma mercadoria hoje? Quem é que dá o valor de uma mercadoria, gente? Quem regula o preço? Quem regula o preço é o mercado. Você já ouviu falar nisso? Quem regula o preço é o mercado. É o mercado que regula o preço. E quem é o mercado? O mercado é o consumidor, filho. O mercado é quem está comprando. Entendeu? Então quem vai definir o preço da banana é quem está comprando a banana. Se a banana tá R$2, eu estou pagando por ela, então ela vale R$2. Mas coloca a banana a R$50 para você ver se eu vou comprar. Se colocar a banana a R$50, você vai comprar a banana? Não, porque não é o capitalista. E é isso que o socialismo não entende. Não é o capitalismo que define o preço. Quem define o preço é o mercado, é o consumidor. E isso traz maior liberdade, ainda mais liberdade, mais democracia, mais potencialidade para o consumidor, porque é ele quem define o preço. Você entende como isso funciona, gente? Como isso é extraordinário? Só que dentro do socialismo, não. Como há uma política de regulação de preço, certo? E aí eles vão entender, vão falar, não, vamos regular os preços para que os pobres tenham chance, né? Só que aí, querido, eles vão engessar a máquina. Por quê? Porque como é que vai ter o interesse de crescimento econômico se o preço é pré-fixado e o lucro é pré-fixado? Então o interesse pelo lucro ele diminui. E se o interesse pelo lucro diminui, o interesse por toda a máquina de oferta e demanda cai. Então, o socialismo ele vai ser marcado por uma destruição do sistema econômico, tá? Porque ele destrói o clássico modelo de regulação do mercado, de cálculo do mercado, que é o cálculo de oferta e demanda, é o cálculo de oferta e demanda que regula o preço, beleza? Depois, na terceira lição, ele vai falar sobre o intervencionismo. Intervencionismo. Socialismo, esquerda. Intervencionismo, esquerda. Capitalismo, direita. Beleza? Olha só, o que o intervencionismo vai fazer? O intervencionismo vai entender que ele precisa intervir na economia. Para que ele precisa intervir na economia? Para ele diminuir a desigualdade social, certo? E aí, com essa ideia de intervir, ele vai fixar preços, ele vai estabelecer salário mínimo, Olha só, eu vou convidar você a fazer o seguinte, anota aí, tá? Vai lá no YouTube, não agora, e coloca lá a origem do salário mínimo.
Tá bom? Você sabia que o salário mínimo é a maior medida econômica para trazer opressão sobre os negros? Você sabia disso? Que o salário mínimo é aquilo que vai trazer opressão sobre os negros. Inclusive o salário mínimo ele foi criado lá na Holanda. Lá na Holanda não, desculpa. Lá na África do Sul, pelos holandeses, com o objetivo de filtrar a mão de obra dos negros. Tá? Porque depois do apartheid, depois enfim, do que aconteceu com Luther King e tudo mais, né? Teve a questão da segregação racial e etc e tal. E então os negros foram libertos da escravidão e tudo que aconteceu, etc. Só que aí os holandeses, eles estavam construindo lá a África do Sul, né? E eu vou dar só uma pincelada, só pra você entender, tá? E eles não queriam contratar negros. Mas aí o Estado exigiu que eles contratassem os negros. Eles tinham que contratar os negros. E aí, o que aconteceu? Eles criaram a ideia de um salário mínimo. E aí, ao fazer a ideia de um salário mínimo, eles começaram. O salário mínimo ele vai selecionar as pessoas que eles vão contratar. Não vou poder contratar qualquer um, já que eu tenho que pagar um salário mínimo para ele. Então, já que eu tenho um salário mínimo e o salário mínimo é relativamente alto, eu tenho que contratar uma mão de obra mais qualificada. E se eu tenho que contratar uma mão de obra mais qualificada, quem é que vai ser prejudicado? Aquele que não teve tempo de se qualificar. E quem é que não teve tempo de se qualificar? Lá na África do Sul daquele período, os negros, tá? E não é tudo que a esquerda diz hoje, que o sistema educacional, ele privilegia os brancos, ele privilegia a classe branca, não é o que eles dizem? Então, olha só, se os brancos são privilegiados pelo sistema educacional, os negros, então, eles têm um déficit educacional. Isso estou falando dentro da visão da esquerda. Então, ele tem um déficit educacional. Se ele tem um déficit educacional, porque ele foi obrigado a estudar na escola pública, ele teve que trabalhar para ajudar a sustentar a família e tudo mais. Então, o negro, ele foi oprimido, ele teve toda uma dificuldade, então ele não pôde qualificar a mão de obra dele. Mas quando o Estado estabelece o salário mínimo a R$1.000, quem é que vai ser contratado a R$1.000? Quem é que você vai contratar? Você vai contratar o cara que só tem o ensino médio ou você vai contratar o cara que tem o diploma e tá louco para arrumar um emprego? Você vai procurar a mão de obra mais qualificada. E quando você procura uma mão de obra mais qualificada, você vai então automaticamente excluir os mais desqualificados, que na visão da esquerda são os negros, percebe? Então, gente, isso aqui é só uma ideia, tá? Depois você pesquisa lá. Eu não tô nem dizendo que eu defendo ela, mas depois você dá uma pesquisada lá, porque você vai ver que faz muita lógica. Então, o intervencionismo, que ele fala que vai diminuir a desigualdade, pelo contrário, ele aumenta a desigualdade. O intervencionismo econômico, uma vez que ele não libera, né, as potencialidades do indivíduo, ele não acredita no indivíduo, mas ele traz uma mentalidade no indivíduo de oprimido, e ele gera isso coletivamente, porque o pobre é oprimido, porque o pobre não tem oportunidade, e isso mentalmente limita o pobre. Então, se o pobre não tem possibilidades, aí, queridos, alguém dizendo pra ele que ele não tem possibilidade, não vai ter mesmo. Não vai ter mesmo, porque isso vai ser uma crença limitante. E se você estuda aí PNL, você vai saber do que eu tô falando, tá? Então, mentalmente, as classes coletivas que são o alvo da luta pela desigualdade social dos governos intervencionistas, na verdade, o governo intervencionista, ele aumenta a opressão. Ele não diminui a opressão, ele aumenta essa opressão, tá certo? E aí a gente vai ter muito, muito problema, porque além de aumentar a opressão, ele vai diminuir a livre concorrência e ele vai fazer também ele vai trazer outro problema. Ele vai fazer, ele vai tratar com base na injustiça. Esse modelo intervencionista, ele vai ser injusto. Por que ele vai ser injusto? Porque o governo, ele vai aplicar o dinheiro onde ele quer, certo? E se o governo for aplicar o dinheiro onde ele quer, ele vai aplicar naquilo que ele vai julgar ser um bem, não é? Mas o que é um bem para um é o mesmo bem para outro? O que é um bem para um pode ser ruim para o outro. Então,
o governo ele vai ser injusto. Um governo intervencionista ele vai ser injusto. Por quê? Ele vai privilegiar alguns em detrimento dos outros. Porque ele não vai privilegiar a liberdade de cada um. Ele não vai privilegiar o mérito de cada um, entendeu? Ele vai intervir nisso. E aí ele vai priorizar alguns em detrimento dos outros. E aí a gente tem o esfacelamento da liberdade por causa da igualdade. E isso é um grande problema, tá bom? Eu poderia até falar do Agostinho de Hipona, sobre o livro dele, Liberium Arbitrium, que um dos atributos inalienáveis que Deus entregou para os homens é a racionalidade. O Agostinho fala sobre isso. Só que dentro da racionalidade, nós temos a capacidade de exercer juízo, que é a capacidade volitiva da espécie humana, que é a capacidade de tomar decisões com base na sua ou no seu livre arbítrio. Então, na medida em que a liberdade vai sendo cerceada, nós também, como espécie humana, como criaturas de Deus, vamos tendo a nossa essência violada, né? Que é a essência da liberdade humana. Essa essência da liberdade humana é tão defendida, ela vai ser cerceada. Então, vai ser um grande problema, tá?